Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um dia deleitoso e prazeroso ao lado de Cristo. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 4 de setembro. A lição 11, ela tem como título Conselho aos Pais. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 6 e Colossenses capítulo 3. E aqui o apóstolo ele dá uma motivação para os crentes de Éfeso e para os pais em geral, para que eles possam evitar e irritar os seus filhos. E todo pai ama seus filhos, né? E ele estabelece regras, né, para o próprio bem do seu filho. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos que existem limites, né? E que existem regras e regulamentos dentro do lar a serem obedecidos. Quando um pai estabelece limites, o caráter do seu filho é fortalecido. Nossos filhos precisam saber que há uma diferença entre o mundo que diz que é bom e o que Deus diz que é o melhor. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículos 21, ele apresenta maneiras para que os pais possam evitar irritar seus filhos. E ele dá uma motivação para não perderem, né, a esperança, o ânimo, se sempre estarem dispostos, né, a obedecerem, a ter formas assim educadas, que os filhos tenham formas educadas e corretas de obedecerem, e que os pais também tenham formas corretas de discordar sem ser autoritários, né, ou desrespeitar seus filhos, onde o que irrita é a maneira de nós fazermos críticas, né? Ou recebermos críticas, e nós temos que saber administrar bem com nossos filhos, né? O momento correto de corrigir, o lugar correto, e sempre dar bastante amor para os filhos. Porque nenhuma permissão é dada pela palavra de Deus para que qualquer pai possa ser severo com seus filhos ou que ele seja um pai opressor. Nem para a desobediência dos filhos, né, também não existe isso. E a lei de Deus na vida do lar e no governo das ações sempre deve fluir um coração de infinito amor e de compreensão, né, entre ambas as partes, né? E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3 e Efésios 6, ele listou assim alguns deveres da família, levando-os tanto a responsabilidade de filhos, assim como a responsabilidade dos pais. E ele mencionou a função de cada membro do lar, mas também a importância de um lar em que todos cumprem com fidelidade o dever que compete a cada um. E uma casa que há muitas respeito a mútuo, né, compreensão mútua, e existe, né, amor incondicional e uma fé assim bem sólida, será um pedacinho do céu aquele lar. E isto, né, irradia luz, influencia para outras famílias desajustadas que também não são cristãs. E o apóstolo resolveu enviar esta mensagem de como deve proceder uma família, porque em sua época existia, né, um documento chamado de Siraque, que aconselhava o absurdo, né, aos pais para que eles fossem duros com seus filhos na educação. E olha que dizia, né,
esse documento chamado de Siraque. Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. E até mencionava para não mimar demais uma criança, senão ela iria aterrorizá-lo. E dizia também esse documento que nunca brinque, né, com uma criança, porque senão ela o entristecerá, ou seja, entristecerá o pai. O pai ficaria triste com isso. E ele diz também que deveria disciplinar seu filho e torne o seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Veja que documento terrível, né? É de Siraque, está lá no parágrafo 30, versos 1, 9 e 13. E um conselho desse documento, que é judeu, né? Totalmente diferente do que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, dava aos pais e filhos. E já no início do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo nos diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ou seja, que o pai não provoque a ira do filho. E na sequência ele dá um conselho positivo. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E o apóstolo menciona isso devido a que naquela época os pais tinham total poder sobre os filhos, que eram considerados por sua lei propriedade dos pais, onde eles poderiam executar ações violentas, né, contra os filhos, rebeldes principalmente, como punição e às vezes até a morte, e que eles tinham autoridade que excedia muito mais que até um senhor que tinha escravos. E Paulo, preocupado, né, com os crentes lá que viviam naquelas cidades, neste meio, cidades assim bastante injustas, né? Ele não apoiava essas atitudes dos pais e até esclareceu e remodelou os relacionamentos à educação baseada em uma lealdade suprema a Cristo, onde sempre ele pregou o amor e o respeito, e até convidou os pais a repensarem sobre o poder que eles tinham, uma vez que os filhos eram provocados à ira e não estariam em boa posição para aceitarem ensinamento divino, e a disciplina e a admoestação do Senhor era o ideal, que fala lá em Efésios 6, 4. E vejam, né, hoje, em um mundo onde a liberdade tem se confundido assim com libertinagens, sob argumento egoísta, né, de que a felicidade é ser livre para ser o que bem quiser, famílias têm sido destruídas e têm se destruído, né, os filhos, recebendo em troca a injustiça feita, que fala lá em Colossenses 3:25. Tudo por não serem admoestados no Senhor Jesus e dele receberem a verdadeira educação para que todos possam ir para as mansões celestiais. Conforme os ensinamentos de Paulo em Efésios capítulo 6, o verbo irritar ele é visto como discordar, ou seja, não estar de acordo. Porém, existem maneiras, né, de discordar quando se trata de pais e filhos, e não é da forma grosseira, deselegante, né, e autoritária ou desrespeitosa. O que irrita as pessoas é o modo de fazer a crítica, ou fazer em um momento errado, né? Mesmo que a correção esteja perfeita. E o que mais irrita é sentir a motivação para isto, que está sem amor, e os filhos são especialistas nisso. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz que
O amor não trata com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita. Isto dito pelo apóstolo Paulo. E os filhos sentem quando seus pais não cultivam amor por eles. Quando nos criticam sem amor, sentimos as asperezas até no tom da voz. A dureza das palavras escolhidas, a falta de paciência para ouvir as justificações dos filhos e depois corrigir. Por isso que o apóstolo Paulo fala para os pais de fazerem admoestações do Senhor, que fala em Efésios 6,4, onde os pais e mães devem representar no lar o verdadeiro caráter de Deus, exigindo obediência conforme a explicação divina. E o apóstolo diz: sejam agradáveis no lar e reprimam com toda a palavra que despertaria um temperamento nos filhos não cientificado, e na sequência os pais não irritem seus filhos. Isto é uma ordem de Deus, né? Então ele está falando aqui porque não deve se reprimir indevidamente os seus filhos. O que nós devemos estar cientes é que o desenvolvimento e o bem-estar emocional, social e espiritual dos filhos está relacionado ao ambiente em que eles vivem no lar, às instruções que recebem dos pais e a intimidade que eles têm com seus pais. A formação ideal de uma criança não é por opressão ou talvez impor regras, e sim cultivar a confiança, respeito e equilíbrio entre ambos, com desenvolvimento de disciplina e amor e baseando-se sempre na palavra de Deus com admoestações vindas do céu. Quando os pais demonstram respeito pelos filhos, eles o ajudam a desenvolver uma autoestima saudável e um senso de valor próprio. Isso pode fazer uma grande diferença na forma como as crianças se veem se relacionando com o mundo. Quando uma criança é tratada com respeito pelos seus pais, ela aprende a se valorizar e a se respeitar, o que pode influenciar positivamente o seu comportamento e as atitudes em relação às outras pessoas, e obtém assim um equilíbrio na sua vida. Em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, Paulo enfatiza a importância da relação pai e filho e a responsabilidade dos pais em educar seus filhos de acordo com os princípios cristãos, na disciplina e na instrução de Deus, bem acompanhados, com a formação moral e ética da criança. E assim os pais estão ajudando a construir uma base sólida para uma relação saudável com os filhos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, verdadeiramente um coração transformado e sincero, a pessoa passa a ter sabedoria, passa a manusear melhor as escrituras, passa a ter entendimento, inclusive começa a educar melhor seus filhos. E os filhos também começam a compreender melhor seus pais, porque o que eles estão fazendo é para os seus bens. E a Bíblia dá sempre esses conselhos aos pais. Por isso que Paulo, ali em Colossenses 3 e Efésios 6, ele listou vários deveres da família e a responsabilidade tanto de filhos quanto de pais. E isso é sabedoria. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais atrito, mais intrigas, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga?
com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.